Bom, antes de você começar a meter porrada na gente só porque a gente tá falando desse filme, calma, porque a gente inevitavelmente vai acabar caindo um pouco em política, mas nossa proposta aqui também é analisar o filme como obra de arte, né? Calma, o quê? Vai ter porrada sim, eu vou falar de política mesmo. E se você não gosta... Tá aí mais um filme que fala sobre o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Mas não só isso. Não só isso também, aí ele trata aí da história de alguns personagens, como Eduardo Cunha, Aécio Neves, e principalmente da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula também. Conta toda a sua trajetória, desde sua ascensão, declínio. Até E vai o passando declínio. por vários episódios importantes aí da nossa história política, vai desde a ditadura, passa lá Exatamente. pelas diretas já, passa pelas tentativas dele, do presidente Lula, se eleger até, de fato, ele agora... Mas antes da gente começar a falar do filme em si, eu gostaria de falar uma coisa aqui que a gente sempre conversa, eu sempre falo para meus amigos, para as pessoas próximas, que é uma coisa que eu acho muito, muito importante, que é nós como figura pública, mesmo que seja para poucas pessoas, não sei, nós não somos aí um canal muito influente, mas de alguma quantas pessoas forma... chegaremos, né, com Mas esse de alguma vídeo. forma a gente influencia algumas pessoas. E eu acho que é nosso papel se posicionar de certa forma. Então aqui nesse vídeo eu vou deixar isso bem claro. Sempre deixei nos outros vídeos também. E em outras coisas que vocês vão ver. A gente sempre tenta se posicionar sobre o que a gente pensa da política e... O importante, tudo assim mais. como nos filmes que a gente analisa, é mais do que uma voz inflamada ou uma cegueira, é sempre argumentar o porquê que a gente tem essas nossas posições. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer, seja analisando por vias narrativas, temáticas, né, discutindo a política em si, ou mesmo a linguagem cinematográfica, né, como um diretor imprime um certo discurso e se esse discurso é eficaz. E vamos começar com o primeiro fato interessante desse filme, que ele está onde? Estreou aonde, Nathan? Na esse filme? Netflix. Exatamente, Netflix, que é Sundance, esse... na verdade. Mas Sundance só atinge aquela bolha, Exatamente. entendeu? Não chega em quem tem que chegar. Então esse filme Eu acho que assim, mesmo que chegue com pessoas que não têm um posicionamento, é importante porque você gera discussão, né? Porque justamente seja um lugar pro mais bem ou pro popular. mal, de alguma maneira ele traz aí um outro olhar sobre a política brasileira, né? E eu acho que assim, isso que você comentou sobre chegar às pessoas certas foi uma coisa que eu até me questionei durante o filme, porque eu acho que até como um reflexo da defesa que tentou sem sucesso aqui no Brasil e depois recorreu a fontes externas, como por exemplo a ONU, eu acho que esse filme ele pode ser criticado por algumas pessoas por ser talvez um produto de exportação, porque muitos dos fatos que são elencados são notórios, enfim, são muito didaticamente expostos e, enfim, de certa forma estariam no inconsciente coletivo do brasileiro para que ele precisasse ser frisado. O que eu até questionaria, a gente volta um pouquinho mais adiante Isso a gente nisso. vai voltar nisso, mas por que eu falei da questão das pessoas certas? Lembrando do Processo, que foi aqui de um filme que a gente também já fez crítica aqui no canal. Está aqui na cartela. Pra quem que esse filme chegou? Chegou pra quase ninguém, assim, chegou pra uma bolha da esquerda ali, que a maioria enalteceu o filme, algumas outras pessoas também não gostaram, até que ficou dividido, assim, quem gostou e quem não gostou do Até filme. aqui no próprio canal. Exatamente, até aqui no próprio canal, mas assim, ficou numa bolha. Se a gente pegar também aquele Auto de Resistência, que era outro filme importantíssimo também, ele não chegou a quase ninguém. É, o excelentíssimo. Excelentíssimo. Então, assim, sobre esse impeachment. filme estando na Netflix talvez seja uma chance de... Porque a Netflix está em 180 países e também ela chega no Brasil todo. Se vai gostar ou não, pelo menos chegou lá. E é bom que você já comentou do Processo, porque eu acho que esse filme aqui ele faz duas coisas que eu criticava muito naquele outro filme, muito melhores. E a primeira tem justamente a ver com essa questão do didatismo que eu estava comentando antes, né? Porque aquele outro filme ele usava muitos termos jurídicos, você tinha que estar muito naquele momento presente para saber quais eram as minúcias, os detalhes, até mesmo dentro do processo, pra gente se entender ali. E por isso eu sentia que o filme ele acabava se tornando muito datado. Nesse filme, é como se fosse o Wikipedia, assim, ele vai passando fato a fato o que está acontecendo, os principais argumentos, ele inclusive utiliza fontes da população comum, então pergunta para uma pessoa o que ela acha do presidente Lula. Uma vai falar, eu acho que ele criou cotas racistas, outro deu Bolsa Família, outro eu concordo, mas ele se perverteu pela corrupção. Até aquela parte daquela mulher que trabalha na limpeza, lá que ela senta e... Cara, aquela cena eu achei fantástica. Exatamente, então é um filme muito mais acessível. E eu acho que esse didatismo, que é uma coisa que eu costumo utilizar esse adjetivo como um problema para muitos outros filmes, e eu não acho que aqui é um problema, pelo fato de que a Petra Costa, que é diretora, ela cria um documentário muito na vertente dos últimos filmes dela, que é mais ensaístico, e ela se posiciona como uma personagem da população comum. Então tem uma cena que para mim é muito exemplar nisso, que ela fala que ela participa de uma audiência para entender sobre as pedaladas fiscais, e ela comenta que
Até ela entrar lá, ela pensava que pedaladas fiscais era corrupção. E a partir disso tem o gancho para explicar o que são as pedaladas fiscais. Então acho que esse didatismo, você tem uma justificativa para ele por um caráter meio pessoal que o filme ganha por essa questão ensaística. E agora trazendo um fato inédito, que nem Nathan sabe disso ainda, mas Gente. agora... Olhando com maior distanciamento o filme do Processo, hoje eu começo a enxergar os problemas que ele tem. Até quando você mesmo citou lá atrás, né? Eu vejo que o filme perdeu muita qualidade depois disso, assistindo esse, né? Aí, ó, viu? Quando a gente Se começa tornou a fazer... datado. Quando a gente começa a fazer um comparativo, a gente começa a entender de fato esses problemas. O primeiro dele é como ela trata os personagens Do desse lado filme, oposto. do lado oposto também. Exatamente Ela não o que eu ia falar precisa, a seguir. porque ela não precisa utilizar do recurso da sátira ou ridicularizar esses personagens pra gente entender qual é o papel deles em todo esse processo. Cara, você sabe que eu digo que na verdade ela também ridiculariza esses personagens, mas o que eu acho que é diferente no processo é que aqui a ridicularização tem um contexto. Você tá ridicularizando ela dentro da discussão do impeachment. Ela vai falar das cobras com as, um negócio assim. No processo, ele ridicularizava com relação todinho, ou sobre aborto, que não tinham nada a ver. Exato, não, com eu aquela acho que discussão, aqui, entende? eu acho que aqui é tudo muito coerente e a forma como ela constrói os personagens, seja de um lado, seja de outro, eu acho que ela consegue fazer isso com maestria, assim, você consegue entender muito bem qual é o papel de cada um daqueles ali que elas estão mostrando. Ela consegue dar começo, meio e fim pra narrativa. É tudo muito linear, eu acho que assim, é tudo muito coerente. Exatamente. E outra coisa que eu acho que também tinha muito naquele outro filme era que existiam muitas falas muito inflamadas, porque era justamente, a gente estava vendo lá a discussão de um lado e de outro, às vezes a gente não entendia por questão dos termos jurídicos, mas a gente via que eram frases muito fortes. E eu acho que nesse filme, apesar de você também ter essas frases, eu acho que é como eu justamente falei no começo do vídeo, ele justifica o porquê que essas pessoas estão inflamadas. Então, por exemplo, naquele outro filme que enquanto eles estão falando das pedaladas, são ou não são, crime, enfim, Dilma cometeu ou não cometeu, nesse filme ele vai falar sobre essas mesmas coisas, mas ela também vai mostrar através de entrevistas com vários desses parlamentares que eles estariam a favor do impeachment da Dilma porque ela era uma pessoa fria, porque a economia estava degringolando, porque ela tinha perdido o apoio, enfim, do mercado financeiro e não necessariamente pelo crime fiscal a qual ela estaria sendo acusada. Exatamente. E outro ponto que eu acho muito bom nesse filme também é a parte estética. Eu acho que é um filme muito bem gravado, ele é muito bem filmado. Até eu tenho um pouquinho de preconceito com cenas gravadas com drone, esses filmes que usando planos aéreos com drone. Eu acho isso um pouco cafona às vezes. Mas nesse filme eu acho belíssimo, eu acho tudo muito bonito. Tem uma cena que ela começa a mostrar alguns diálogos, né? Até aquela parte do Moro, que ele começa a conversar no telefone e ela começa a fazer aquele... É quase um Watergate, assim, né? Cara, aquilo eu achei lindíssimo. Então eu acho que o filme ele consegue ser muito coerente dentro de tudo isso que ele se propõe a fazer e você torce muito pelos personagens. É claro que se você tem um posicionamento político diferente, isso pode se tornar um problema, porque às vezes ela endeusa tanto esses personagens, deixa eles tão perfeitos que eles se tornam passíveis de questionamento. Exatamente. Isso, antes de falar sobre a parte estética, também é uma outra coisa que eu gosto desse filme. Apesar de você ter um controle nessas frases inflamadas, eu sinto que existe uma inflamação, às vezes, nas frases dela. E tem, acho que um exemplo, tem acho que 2 momentos que ela tá falando do Lula, que claramente é uma pessoa que ela admira demais. Exatamente. E eu vou até pegar a frase que ela diz. Tem um momento que ela fala que Lula é um escultor cujo material é argila humana. E tem outro momento que ela diz, esses abraços que o Lula estava dando lá com a pessoal do Congresso refletem tanto seu carisma quanto sua decisão de conciliar. Então, não sei, pra mim, eu acho que às vezes ela faz algumas associações ou, enfim, algumas exaltações que pra mim podiam ser um pouquinho menos. Assim. E aí que entra outro ponto negativo do filme. Primeiro, que eu acho que ela tem muita interferência, ela podia ter menos interferências no filme, que através da edição e das imagens que ela estava mostrando ali, já estava muito clara a mensagem dela, ela não precisava reforçar com algumas frases de efeito. Sim, eu acho, por exemplo, interessante a entrevista que ela faz com a mãe dela e contrapõe, por exemplo, a figura da Dilma, o que aconteceu com as duas, ou, por exemplo, quando ela fala da família dela, que é meio que rachada, assim como a sociedade está. Mas o que me incomoda um pouco é, às vezes, um excesso de cenas em que ela aparece girando. Exatamente. E aí, exatamente aí, tipo, o excesso da presença da família dela, porque ela gosta, assim, eu não sou um exímio fã do trabalho da Petra Costa. Enfim, esse eu acho que é o melhor filme dela, de longe. Acho que foi o filme mais redondinho dela. Mas todo o filme dela ela gosta de falar da família dela, de colocar a família e tudo mais.
nesse filme, mais uma vez, ela faz isso. Eu acho que talvez eu ficou um acho pouco demais. Não precisava, sabe? Por exemplo, nessa coisa que eu falei da divisão da família, eu acho que é interessante porque tem esse contexto micro, o macro influenciando no micro. E o micro como se fosse um reflexo desse macro. Mas eu acho que é justamente isso. Eu acho que a interferência dela, muitas vezes, às vezes girando, ou às vezes indo lá na Câmara de Votação, eu acho meio dispensável. Mas isso que você falou, essa parte estética que você estava comentando, porque eu acho que os dois filmes, tanto o Processo quanto esse, eles têm cenas sínteses, né, no começo do filme, que eu acho que são belíssimas. Né? No Processo tinha aquele muro que dividia as pessoas, então você via que o Brasil estava dividido. E nesse filme acho que ele tem uma ideia um pouco mais elaborada, quando ela coloca, por exemplo, as pessoas lá tomando as ruas, fazendo barulho. E depois a gente vai para uma cena dentro do Palácio do Planalto, totalmente silenciosa, sem ninguém nos cômodos, que pra mim eu interpretei como se fosse uma forma da política se fazer na rua, né, no dia a dia da rua, que é uma coisa que inclusive vai levar, como o próprio documentário mostra com as manifestações de 2013, a essa divisão que a gente tem no país, que não à toa é também uma das cenas finais do filme. Então pra mim acho que esteticamente as saídas que ela tem, tanto a síntese do começo quanto do fim, são muito bem executadas. Voltando um pouquinho na narrativa, que a gente já tinha até falado um pouquinho, eu achei muito interessante a forma como ela consegue sintetizar a linha de raciocínio dela, né? É quase que uma ficção ali, através dos planos que ela usa, através daquele voz off, através das músicas. Parece um thriller, assim. Exatamente, então assim, o filme é quase uma ficção, assim, E é justamente isso, é um outro recurso que, totalmente na via contrária do Processo, faz o filme se tornar mais acessível, mais popular, que mais pessoas possam ter a chance de consumir, né, porque não vão achar o produto talvez chato. E acho que ainda nessa discussão geral que o filme faz, que vai mostrando cada um dos atuantes, cada uma das peças que foi levando à crise que a gente tem até hoje, eu acho que uma coisa muito importante que esse filme faz, que é muito cobrada pelos noticiários, muito cobrada no nosso dia a dia, com relação ao Partido dos Trabalhadores, é a autocrítica. Palavra que a gente mais ouviu e talvez tenha usado na época das eleições. Exatamente, que nesse filme tem um personagem, uma figura do PT, que eu não me lembro agora qual era o cargo dele, que tem esse papel. Mas, ao mesmo tempo, se a gente pensar que nessa lógica, nessa narrativa que ela constrói, que vai dando cada vez foco em um dos pontos que foram pilares para, enfim, todo o momento que a gente está atualmente, acho que tem duas faltas que são muito importantes e que eu acho que são pouco exploradas nesse filme, que para mim pesam negativamente para esse filme. Uma delas é a imprensa, que acho que um dos únicos momentos que aparece que é muito relevante é quando ela tá mexendo lá com as capas de revistas, mas em nenhum outro momento a gente vê um papel tão importante da imprensa para articular as questões como ela dá foco em outros personagens que levaram essa crise, tal qual a tecnologia. Eu acho que tem um momento lá que ela usa umas animações, umas conversazinhas que mostra, por exemplo, o MBL, mas fora isso também não tem nada de outras coisas que ela mostra de tecnologia. A presença do WhatsApp nas eleições. Exatamente, a gente vê que depois no final do filme ele leva o Bolsonaro, mas parece que é uma... De que maneira isso aconteceu? Exatamente, parece que esses dois pilares que são essenciais para a democracia em vertigem que ela comenta, não estão expostos nesse filme de forma elaborada e para mim pesam muito negativamente. Concordo em tom e grau com você. Ao invés dela mostrar a família dela, ela poderia ter dado espaço para falar dessas coisas que são importantíssimas e são quase que protagonistas. Não, são protagonistas. Exatamente. Não são quase, não, são protagonistas. Infelizmente, eu acho que eu também sinto falta disso. Você tem toda a razão. E eu queria trazer uma outra coisa também que eu acho bastante interessante, tanto no Processo quanto nesse filme, que nem esse filme passou em Sundance e o Processo ele foi em Berlim. Em Berlim foi um filme ovacionado, quer dizer, não sei se tinha muitos brasileiros lá, tinha muitos brasileiros lá. Então não, mas também foi não conta tanto. Mas assim, a crítica internacional falou muito bem. Agora a IndieWare tá colocando esse filme contando como frontrunner da categoria de documentário no Oscar do ano que vem, 2020. Então é interessante, e aí são filmes que chegam aqui no Brasil e não agradam tanto as pessoas, né? Até mesmo as que gostam de cinema. Talvez possa ser muito essa coisa da exportação que você falou, exatamente, né? Que pode ser uma crítica até às vezes, né? Porque você vê, o pessoal vê como algo visionário, algo muito incrível e tudo mais, e quando chega aqui no Brasil a gente ou às vezes acha extremado demais, ou acha que faltou certos pontos. A própria manchete, acho que do IndieWire, né, que o David Ehrlich, que é um dos críticos, comentou que poderia a democracia em vertigem no Brasil meio que seria um prenúncio para uma democracia em vertigem americana. Bom, pra gente encerrar esse vídeo de uma vez por todas aqui, que acho que ele já tá um pouco comprido, eu só queria levantar aí as luzes para um detalhe que eu achei muito irônico lá pro final do filme, quando a Petra lá começa a filmar uns caras montando o muro, né, que vai encerrar o filme, né, da divisão do país, e você vê que a empresa, o nome tá Fat Festa.
E eu achei muito irônico, porque é justamente esse grande evento tratado como se fosse uma festa, ao invés de uma grande fissura na democracia, porque inevitavelmente um impeachment ele desestabiliza o fluxo, né? Você concordando com ele ou não, ele sendo constitucional, sendo legal ou não. Ele é uma fissura, é um reinício de tudo. Então é muito irônico que justamente um dos momentos mais icônicos aí para essa fissura seja montado como se fosse uma festa, como os uniformes dessa equipe. Bom, e só para fechar aqui nossa opinião sobre este filme, eu queria dizer que mesmo com esses defeitos, eu acho que as qualidades, elas sobressaem. É um filme que eu gostei, e você gostando ou não desse filme, ele trouxe essa discussão de volta à tona, que é uma discussão que precisa ser feita todos os dias pra gente relembrar da situação do nosso país, né? Como eu disse, eu gosto do filme bem mais do que o processo, eu acho que tem problemas que são bastante relevantes para esse filme, que fazem tirar um pouquinho dele, mas, por favor, deixem os seus comentários, a gente é sempre muito receptivo, a gente sempre responde, com exceção, é claro, se você vier xingar a gente só vai te ignorar. Se você quiser xingar, foda-se. Xinga mesmo, foda-se, pode xingar. E eu queria terminar, assim, pra fechar aqui, eu queria terminar com uma frase que tem no próprio filme que o ex-presidente Lula ele usou em um dos discursos dele, que ele diz, né, que você pode cortar as rosas, mas você não pode impedir a chegada da primavera. Então eu espero que a primavera chegue e que a gente possa sair desse momento obscuro que nós estamos vivendo. É isso, gente. Muito obrigado e aquele abraço. Até a próxima.